Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno Lucci e esse é o canal Notas de Neurologia. A proposta desse espaço aqui é trazer revisões de artigos recentes sobre temas relevantes em neurologia de uma maneira aprofundada, mas sempre organizada e acessível. Então eu já trouxe uma primeira gravação sobre tratamento preventivo de migrânia e agora eu vou compartilhar tela com vocês para falar o segundo tema. Então vamos lá. Aqui eu trouxe hoje para falar sobre doença cerebral de pequenos vasos. Já aqui na capa eu trouxe uma imagem do Charles Miller Fisher, que foi o grande neurologista canadense que descreveu as síndromes lacunares, fez a associação da anatomoclínica das doenças de pequenos vasos e refinou enormemente a semiologia neurovascular no século XX. Então, lá nos anos 60, essa aqui é uma imagem dele mesmo, uma descrição de uma arteríola perfurante, que é bem isso aqui que eu vou procurar demonstrar, elas emergindo diretamente de um grande vaso, aqui representação da artéria basilar, e sua oclusão causando as síndromes lacunares. Então eu dividi em 4 partes. Essa primeira sobre epidemiologia e conceitos básicos. Em seguida eu vou falar sobre neuroimagens, marcadores, também os fenótipos biológicos, genética. Depois os instrumentos de avaliação cognitiva e algumas coortes longitudinais sobre declínio cognitivo. E fechar então com alguns artigos falando de plasticidade, reversibilidade, alteração da substância cinzenta, alguns estudos bem interessantes que fazem esse link entre os achados de neuroimagem, as alterações na avaliação cognitiva e também com pós-processamento de ressonância magnética, como a substância cinzenta é vulnerável em determinadas regiões, causando essa chamada falha de redes na doença cerebral de pequenos vasos. E por último, implicações clínicas e perspectivas futuras. Então, o primeiro artigo de 2019, ele é muito atual, mesmo sendo de 7 anos atrás, traz bastante conceitos relevantes sobre o tema, aqui já mostrando como a doença de pequenos vasos está implicada em 1/4 dos casos de AVC isquêmico e 45% dos casos de demência. Ela é dividida entre esporádica e hereditária, sendo 95% na forma esporádica. Aqui as duas principais apresentações: arteriopatia hipertensiva e angiopatia amiloide cerebral na sua forma esporádica. Já a gente consegue perceber, vou descrever com mais detalhe mais para frente, mas essa característica de arteriopatia hipertensiva estar principalmente implicada em lesões dos vasos profundos, aqui artérias lentículas estriadas, e a angiopatia amiloide já dos vasos corticais ou subpiais aqui, mais periféricos ou da alta convexidade, como eu vou demonstrar mais para frente. Então, trazendo aqui os fenótipos, essa imagem é do mesmo artigo, a gente já vê no centro um endotélio, um pequeno vaso sem alterações, então dentro da normalidade aqui na análise da lâmina histológica. E aqui a principal delas, a arteriopatia hipertensiva, a gente já vê um vaso com a alteração característica, com uma esclerose hialina, esse aumento da razão média lume, e também aqui um aneurisma de Charcot-Bouchard, aqui uma angiopatia amiloide com esse achado que é o duplo barril ou vaso dentro de vaso, que também é típico da doença, a coloração para beta-amiloide, aqui na sua forma genética, a mutação da transtirretina. Ela principalmente implica na doença relacionada à neuropatia periférica, neuropatia autonômica, mas também algumas mutações específicas vão acabar levando ao acúmulo de amiloide nos vasos do sistema nervoso central. A principal causa genética autossômica dominante, CADASIL, é a mutação do NOT3, então aqui seu achado típico que é material granular osmiofílico. Algumas causas imunomediadas, aqui então de vasculite, de pequenos vasos, aqui coloração para células macrófagos, linfócitos B, linfócitos T, aqui uma representação de uma causa infecciosa, então uma inflamação granulomatose por esquistossomose, vasculite por hipersensibilidade, tem aqui uma vasculite leucocitoclássica, coloração também para células de defesa, aqui macrófagos, linfócitos B, linfócitos T, uma colagenose venosa também representando outra expressão da doença de pequenos vasos, em que tem uma vena periventricular com espessamento da parede, deposição de colágeno, e outra aqui pós-radiação com ectasia capilar e uma necrose fibrinoide. Então, como é ampla aqui as manifestações, os fenótipos da doença. Vamos passar aqui para mostrar sobre epidemiologia. O que a gente tem aqui, hiperintensidades de substância branca, de provável etiologia isquêmica é a maneira correta de se descrever, em que elas aparecem em 5% dos pacientes ao redor dos 50 anos e vão
progressivamente sendo mais prevalentes até chegar, tem estudos mostrando aqui 80% aos 80 e virtualmente 100% das pessoas nos seus 90 anos de idade. Então, tem sim essa correlação com a idade. O outro achado típico é as microhemorragias cerebrais. Aqui 2 estudos que eu trouxe, uns 6,5% entre 45 e 50 anos e 36% de 80 a 89 anos. Então vai ter uma variação conforme cada coorte, conforme cada estudo, mas trazendo como são prevalentes esses achados. E a diferença aqui é o seguinte, de fato tem a correlação com a idade, mas o que eu quero procurar demonstrar aqui é o que fazer com esse achado. Então, como orientar o paciente e se isso representa ou não uma janela de oportunidade para intervenções e não apenas fazer essa associação e achar que tá tudo bem, é esperado mesmo. Então é isso que eu quero poder trazer com esses estudos aqui, mostrando os fatores de risco, de fato o odds ratio progressivamente maior aqui, conforme a idade, aí a relação com a hipertensão, que é o principal, a gente vê que é o maior odds ratio, tem estudos com anatomopatológico representando que esse achado típico da doença de pequenos vasos hipertensiva, ela aparece até 50% das pessoas com 65 anos ou mais. E o tabagismo, com certeza, a dislipidemia aqui talvez seja mais difícil de fazer essa associação. Os estudos divergem um pouco, principalmente pelo uso disseminado de estatinas e pelas múltiplas vias patogênicas da doença. Então ela não é tão associada com dislipidemia quanto a doença de grandes vasos. Já a diabetes e a apneia do sono, moderada, grave, aqui sim são fatores de risco bem estabelecidos. Eu trouxe aqui uma representação esquemática que é para entender como ocorre, né, a doença a nível de microestrutura cerebral. Então eu tenho uma representação do espaço perivascular, que eu gostaria de introduzir esse conceito aqui. O cérebro possui um sistema extremamente sofisticado de drenagem, depuração do interstício, e esse espaço ao redor das arteríolas penetrantes, que são os espaços de Virchow-Robin ou espaços perivasculares, eles funcionam como corredores da circulação de fluido e remoção dos metabólitos. Então a arteríola penetra no parênquima carregando uma invaginação da pia mater e o vaso não está encostado diretamente no cérebro. Existe uma interface neurovascular que é dinâmica aqui. Eu trouxe justamente uma imagem já para a gente fazer esse link, que quando estiver falando de espaços perivasculares, é nessas situações aqui da entrada no parênquima do vaso em que eles ocorrem. Aqui uma imagem da radiopédia ali bem visível, de um espaço perivascular bem delimitado. Então quando ele for visível numa ressonância magnética, aqui já vai implicar nesse represamento de líquor por alteração dos pequenos vasos, como eu vou procurar demonstrar. Então esse aqui é o sistema linfático, em que ocorre justamente essa circulação do líquor ao longo dos espaços periarteriais. Ele penetra no interstício através desses canais de aquaporina 4, que estão representados aqui nos pés dos astrócitos, aquele mesmo que está implicado na fisiopatologia da neuromielite óptica, e com isso ele vai se misturar com o fluido intersticial e depois vai ser drenado junto com os resíduos metabólicos, aqui representados em azul, em direção ao espaço perivenoso, ou seja, o cérebro literalmente possui um mecanismo de lavagem metabólica, e com isso, hoje nós entendemos essas alterações, seja da pulsatilidade arterial, rigidez vascular, disfunção do endotélio, a perda da polarização desses canais de aquaporina 4, tudo isso pode comprometer essa depuração. Então esses espaços, quando visíveis na ressonância, provavelmente representam não apenas um marcador anatômico, mas sim um sinal indireto da falha desse clearance cerebral. Então passando aqui para um conceito muito importante, que é da unidade neurovascular. Ela funciona como uma estrutura integrada, formada pelo endotélio, pericitos, membrana basal, astrócitos, então os pés dos astrócitos e os neurônios, que vão se conectar aqui por meio dos astrócitos. Essa imagem é muito importante para a gente entender o que é de fato a barreira hematoencefálica, quando nós ouvimos tanto falar, né, sobre drogas que penetram ou não na barreira hematoencefálica. Elas têm que ser capazes de passar por tudo isso, esse sistema altamente especializado de separação do fluido vascular aqui, do vaso, para o parênquima cerebral. Então tem todas essas estruturas aqui, até mesmo o glicocálix, que está representado aqui, ele previne o transporte passivo de grandes moléculas, as tight junctions aqui, né, como a gente aprende lá na histologia, não permitem essa passagem de paracelular, aqui o transporte paracelular. Então esse é o conceito da barreira hematoencefálica e da unidade neurovascular. Aí passando aqui para mostrar que isso aqui vai ter essa arquitetura, vai ter uma variação aqui, os 4 principais compartimentos vasculares dos pequenos vasos. Então seriam a artéria ou arteríola,
a zona de transição da arteríola para o capilar propriamente dito e a vênula. Cada uma delas vai ter células contráteis em graus variáveis. Então, começando aqui na arteríola, as células da musculatura lisa, então responsáveis por essa contratilidade, elas vão progressivamente reduzindo até não serem mais vistas aqui no endotélio do capilar. E aqui nesse outro lado, eu trouxe uma imagem para representar que essa arquitetura desses compartimentos ela se diferencia em cada segmento do vaso, e esse é o acoplamento neurovascular. Quando um grupo de neurônios aumenta a sua atividade, astrócitos e células vasculares traduzem esse sinal metabólico em vasodilatação local, ou seja, há uma ativação de canais de potássio do capilar com vasodilatação retrógrada até as arteríolas, complementado por um outro mecanismo aqui que é a sinalização por cálcio, que vai liberar óxido nítrico e dilatação principalmente dessa região da transição arteríolo-capilar, ou seja, as regiões cerebrais mais ativas recebem mais fluxo sanguíneo em tempo real, e esse é um mecanismo que vai depender muito da integridade do endotélio e da pulsatilidade vascular preservada. Então essa arquitetura ajuda a explicar por que a doença de pequenos vasos não é apenas uma doença isquêmica ou do lúmen vascular, e sim ela vai envolver a falha da comunicação entre o vaso, a glia e o líquido intersticial e o sistema de depuração cerebral. Então, agora já mostrando que a nível de topografias, onde esses pequenos vasos são mais abundantes, mais representados, tem essas topografias, seja cortical, aqui também os vasos profundos que emergem a partir do primeiro ramo da artéria cerebral médica, que são as lentículas estriadas, essas que penetram aqui mais profundamente também na substância branca. Então, aqui o polígono de Willis, os grandes vasos representados. Então, cada uma delas vai emergir a partir diretamente de um grande vaso. E aqui, por exemplo, na microestrutura do córtex, tem ramos superficiais, existem aqui os ramos derivados dos vasos piais, que são ramos superficiais, intermediários, profundos e os terminais. Cada um deles, conforme o local, a topografia em que for comprometido, vai implicar em um dano a diferentes camadas do córtex cerebral. Então, lembrando aqui das 6 camadas do córtex cerebral, a pequena com poucas células, a segunda em que vai ter essa ligação córtico-cortical, a terceira com as áreas de associação e comissural, a quarta mais uma área receptora do tálamo, e a quinta que é a camada piramidal, a eferente, a mais importante, com os grandes neurônios piramidais. E com isso a gente consegue perceber que diferentes arteríolas irrigam profundidades distintas do córtex, criando um território vascular microscópico específico. E isso ajuda a explicar por que a doença de pequenos vasos pode produzir lesões seletivas da conectividade cortical e da substância branca, mesmo sem grandes infartos visíveis. Então essa imagem aqui ao lado, ela resume basicamente tudo que a gente já comentou. A artéria pial, as artérias penetrantes se ramificam em arteríolas e capilares, e a partir daqui elas são circundadas por espaço perivascular conectado ao líquor e por células endoteliais com suas tight junctions, uma membrana basal especializada, pericitos, os pés dos astrócitos, aqui eles formando a barreira hematoencefálica e o astrócito mantendo esse equilíbrio do fluido intersticial, ele fornecendo energia ao neurônio e transmitindo sinais entre neurônios e outras células para que os vasos se adequem à demanda energética de cada região. Então, em nível celular, a disfunção do endotélio, a disfunção da barreira hematoencefálica, elas aumentam o fluido das proteínas intersticiais, elas desorganizam os pés dos astrócitos, prejudicam essa troca de fluido intersticial, bloqueia a maturação dos oligodendrócitos e vai comprometer também a mielinização e o reparo axonal. A ordem que esses eventos aqui ocorrem ainda não está bem determinada, mas diversos componentes celulares e funcionais da unidade neurovascular ou unidade vascular glial neuronal representam possíveis triggers para o mecanismo da doença cerebral de pequenos vasos. E aqui também essa representação que é uma analogia de como são os grandes vasos e os pequenos vasos. Os grandes vasos, representados aqui por um carvalho, vão ter ramificações diversas, colaterais e também anastomoses terminais, que vão fazer com que lá no vaso distal essa diferença entre pressão sistólica e pressão diastólica seja pequena, enquanto aqui no pequeno vaso a gente tem uma representação do álamo, ou seja, pouca ramificação, pouca anastomose distal emergindo diretamente de um grande vaso, isso aí fazendo com que ele seja mais
suscetível a eventos isquêmicos e hemorrágicos. Muito bem, por último aqui, trazendo essa ideia da autorregulação cerebral. O cérebro tenta manter o fluxo sanguíneo relativamente estável, mesmo quando a pressão arterial varia. Dentro de uma faixa de pressão, essa autorregulatória, o fluxo permanece relativamente constante, e quando a pressão sobe, a arteríolas tendem a contrair. Quando a pressão cai, a arteríola tende a dilatar. O objetivo é proteger o parênquima dos dois extremos, seja a hipoperfusão, quando a pressão cai demais, ou a hiperperfusão, quando a pressão sobe demais. Mas essa estabilidade só existe dentro desses limites. Abaixo, o fluxo pode cair junto com a pressão, e acima ali, no segmento superior, o fluxo vai aumentar de forma passiva, e aqui um risco de lesão vascular e de edema. E aqui já à direita a gente vê esse sistema respondendo a oscilações rápidas em questão de segundos. Em condições normais quando a pressão arterial oscila, o fluxo cerebral ele não acompanha de uma forma passiva e imediata. Existe uma espécie de amortecimento. Então a resposta vascular ajusta o calibre desses vasos para suavizar essas variações de pressão. E com isso nós conseguimos perceber que os pequenos vasos eles são ao mesmo tempo um conduto de perfusão, uma via de depuração perivascular e também uma estrutura de autorregulação hemodinâmica. Falando da classificação do AVC agudo, então agora a gente tem a classificação de Bamford, que vai dividir nas síndromes lacunares, circulação anterior total, circulação anterior parcial e circulação posterior. Nosso objetivo aqui é falar das síndromes lacunares, então as síndromes descritas pelo Charles Miller Fisher, e as lacunas mesmo, aqui eu trouxe um pouco do contexto histórico em que elas foram descritas lá em 1838, depois 1843, e por último essa imagem que é de Pierre Marie, 1901, que foi essa descrição, só trazendo o contexto histórico. E as síndromes lacunares, quando presentes clinicamente, elas vão ter um valor preditivo positivo de 87% para encontrar um infarto lacunar na neuroimagem. Se presente essas 5 principais síndromes lacunares, aqui são as regiões em que é provável que se expresse uma doença de pequenos vasos, se encontre uma lacuna. Então, síndrome motora pura, síndrome sensitiva pura, síndrome sensitiva motora, a disartria clumsy hand ou mão desajeitada e a hiperesia táxica. E aqui justamente foi a porcentagem com que foram encontrados esses achados lá nos estudos do Miller Fisher. Então, essas foram as topografias e aqui os ramos principais. Trouxe uma imagem mostrando esses pequenos ramos emergindo diretamente, então seja as lentículas estriadas emergindo da cerebral média ou da artéria cerebral anterior, os ramos paramedianos da basilar e também os ramos perfurantes cerebelares. Como o infarto lacunar costuma ser menor, mais profundo e muitas vezes não causa uma afasia, uma negligência ou grandes síndromes corticais, ele pode parecer um AVC benigno, mas essa impressão é enganosa. Cerca de 30% dos pacientes permanecem independentes e a recorrência em 5 anos chega a 25%. Ou seja, a lesão pode ser pequena, mas a trajetória clínica é muito impactada. E além disso, quando olhamos segmentos mais longos, a mortalidade acumulada cresce de forma importante. Então, esses estudos vão variar conforme a coorte, a idade, o segmento, mas isso nos lembra que o AVC lacunar frequentemente é uma manifestação visível de uma doença vascular sistêmica e cerebral de base. Aqui para fechar esse primeiro bloco, vale trazer um exemplo clínico muito concreto da doença de pequenos vasos, que é a marcha. A marcha depende da integração entre córtex frontal, núcleos da base, tálamo, tronco encefálico, cerebelo, medula e sistemas sensitivos, ou seja, de praticamente todas as regiões cerebrais, e grande parte dessa integração passa pelos tratos da substância branca. É por isso que lesões nas regiões como cápsula interna, centro semioval, substância branca frontal, periventricular e joelho do corpo caloso podem comprometer a coordenação entre esses sistemas, mesmo quando cada área isolada ainda permanece funcionalmente preservada. E a consequência clínica é uma marcha mais lenta, cautelosa, com passos curtos, base alargada, instabilidade postural e uma maior dependência da atenção e da visão para caminhar. Então, esse exemplo aqui encerra bem o primeiro bloco. A doença de pequenos vasos não é apenas uma coleção de lesões pequenas, ela afeta a comunicação entre as redes cerebrais.